Começamos hoje um novo livro, Tramas do Destino. Manuel Filomeno de Miranda, psicografia de Divaldo Franco. Tramas do Destino. Muito difícil, se não de todo improvável ao estudioso da problemática humana, compreender do ponto de vista da unicidade das existências as tramas do destino. Examinada apenas uma vida, mesmo com o melhor apuro psicológico, não se dispõe de dados para explicar a justiça divina, em que se considerando a pluralidade dos sucessos felizes e desgraçados que gravitam em torno dos seres humanos, o que os distingue na vasta gama policromada das conquistas e quedas. De um só golpe, é inexequível tentar abarcar o campo de ação e as ocorrências num todo fixo e completo, no qual o ser humano seja uma peça impulsionada por um determinismo cego ou alguém cujo livre-arbítrio disponha de uma clara evidência muito especial para tudo realizar em uma só vida, acertando, sublimando-se, equivocando-se e reabilitando-se. As conceituações da predestinação pela graça, das concessões pelo ingresso no paraíso e das punições infernais encontram-se ultrapassadas, mesmo no seio de algumas religiões que as prescreviam. Por outro lado, negando-se o autor divino da criação e a vida sendo relegada ao caos, isso não basta para explicar os porquês inteligentes que a todos assomam e dominam diante das incontáveis aquisições do espírito humano, aturdido em face das inquestionáveis provas da sobrevivência do ser, da comunicabilidade do princípio intelectual depois do túmulo. As modernas doutrinas da parapsicologia, psicobiofísica e outras ciências experimentais equivalentes tentam colocar no lugar do espírito, como se não defrontam nos seus laboratórios sucedâneos materialistas e energicistas, sem o êxito que seria de esperar. Porquanto esses mesmos agentes se esboroam quando colocados diante de novos fatos que espoucam incessantes. A temerária reação contra o espírito, entidade inteligente que presiste ao corpo e lhe sucede após a morte, vivendo com ou sem a aparelhagem somática, lentamente vai sendo vencida, embora a cautelosa posição assumida pelos pesquisadores científicos e estudiosos da atualidade. Mantendo intransigente atitude contrária à religião, de que a ciência foi vítima milenarmente, transitam os modernos parapsicólogos, psicobiofísicos, com algumas exceções, adotando intolerantes posições de anátema contra a fé numa reação injustificável. Asseveram que ainda não tem provas concludentes, definitivas, da sobrevivência do espírito ao túmulo, nem documentação alguma que consiga provar a existência da alma. Toda vez que um fato novo faz sossobrar a teoria negativista anterior, apressam-se em elaborar outra que atenda com relativa eficiência ao propósito a que se aferram, da mesma inquietação e insegurança que caracterizam os metapsiquistas de ontem e os psiquistas do passado. A imortalidade, no entanto, triunfa sobre os seus negadores. Os seres humanos interexistentes, homens, multiplicam-se, e os fenômenos de que são objeto impõem urgente reconsideração nas ideias e opiniões preconceituosas. As enfermidades da mente sucedem-se, avassaladoras, na razão direta em que os métodos psiquiátricos, psicanalíticos e psicológicos se aprimoram, incapazes de deter a grande avalanche dos distônicos, esquizoides, neuróticos ou psicóticos. Saturado do tecnicismo, o ser humano cético arroja-se na busca das emoções fortes e ressuscita cultos demoníacos, missas negras, sabbat, ansiosos pelo sobrenatural, pelo fantástico. As orgias de sangue, sexo e droga fazem-no recuar às origens do primitivismo, revelando a falência das conquistas intrínsecas e o malogro da ética dissociada das aspirações legítimas, tornada passadista. Fantasmas reais e imaginários prenunciam hecatombes gerais, desde que as parciais se sucedem por toda parte. As soluções superficiais e apressadas não resolvem as questões complexas de profundidade, atenuando na superfície os efeitos, sem remover das causas as legítimas raízes em que se fixam os males contínuos. A humanidade de hoje se encontra aturdida.
Adicionando-se a esses inquietantes injunções, surgem as parasitoses espirituais que os acadêmicos insistem em ignorar, teimando em desconsiderá-las. Não obstante, nas células espíritas, onde vibram as harmonias do Consolador prometido por Jesus, reaparece a terapêutica do Evangelho, através de técnicas especiais com que se libertam perseguidos e perseguidores, facultando-lhes a saúde íntima e a paz. Nas suas nobres tarefas de desobsessão, defrontam-se os dois mundos em litígio, o espiritual e o físico, de cujos papéis se pode apreender nas causas reais a lógica dos efeitos que engendram e produzem as tramas dos destinos. Mediante o conhecimento da reencarnação, da pluralidade das existências planetárias, pode-se formar o quadro esclarecedor para que se entendam as ocorrências que escapam, aparentemente misteriosas, muitas vezes inexplicáveis. Não experimentamos uma só e única vida terrestre. A Terra é seu berço e escola, onde evoluímos, demandando mais altas aquisições espirituais. Suas experiências exitosas ou mal-sucedidas produzem a engrenagem em que se movimentará no futuro. A cada ação corresponde uma reação equivalente, não sendo a morte mais do que uma transferência de posição vibratória. A vida mantém sua interação e harmonia nas diversas situações do corpo físico e fora dele, sem qualquer solução de continuidade ou defasagem perturbante. Muitos dos problemas graves no contingente da saúde física e mental que a medicina depara a cada momento têm suas raízes no pretérito espiritual do paciente. Seus erros, suas aquisições, fazem-se os agentes da sua voz, da sua paz e da sua perturbação. Reencarnando cada qual com a soma das próprias experiências, diferentes são as situações pessoais, conforme se observa no mundo. Vinculados aos desafetos de que se desejaram livrar, mas de que não se liberaram, padecem-lhe as injunções e influências maléficas. Auto-obsessões, obsessões, subjugações são capítulos que merecem a patologia médica estudo simultâneo, à base dos postulados do Espiritismo. A reencarnação é a chave para a explicação de seus enigmas, ao lado das terapêuticas valiosas, ora aplicadas aos obsessos de vários portes, impõem-se-lhe os recursos valiosos, salutares da fluidoterapia e das expressas contribuições doutrinárias da terceira revelação, que traz de volta os insuperáveis métodos evangélicos de que se fez expoente máximo Jesus, o divino médico de todos nós. O amor e a prece, o perdão e a caridade, tolerância e confiança, fé e esperança não são apenas virtudes vinculadas às religiões passadas, porém, insubstituíveis valores de higiene mental, de psicoterapia, laborterapia, na área mediúnica que se fazem de urgência para neutralizar as ondas crescentes do ódio, da revolta, da vingança e da mágoa, da intolerância, da suspeita, da descrença e da desesperança, que rompem e se instalam no ser humano, tudo avassalando intempestivamente. A doutrina espírita dispõe de valiosos tesouros para a aquisição da felicidade na Terra e depois da desencarnação. Conhecê-la, praticar-lhe os ensinos, representa uma oportunidade ditosa para aquele que aspira aos melhores dias, anelam por paz e trabalham pelo bem. Convidamos os obsediados, atormentados em si mesmos, ou perseguidos por espíritos infelizes, à leitura e meditação da presente obra, que nada acrescenta ao que já se escreveu sobre o assunto. Apenas recorda lições esquecidas, insiste em alguns pontos que consideramos importantes, comenta os conceitos insuperáveis que constam da codificação kardeciana, verdadeiro monobloco da ciência, filosofia e religião, perfeitamente integradas. Os fatos aconteceram realmente, recebendo de nossa parte um tratamento especial por motivos óbvios. Não temos veleidades ou pretensões literárias. Animam-nos os propósitos de contribuir, de certa forma, para o deslinde das tramas do destino, cujo capítulo vem merecendo de nós cuidadosos estudos desde quando deambulávamos pela forma física em nossa última encarnação. Considerando o trabalho terminado, alegramo-nos pela tentativa de servir, que se transformou em realidade de serviço. Bom ou mal, cada leitor concluirá por si, suplicando ao Senhor dos Espíritos que nos aguarde, ou servidor dedicado. Manuel Filomeno de Miranda, Salvador,
8 de agosto de 1975. É o nosso espírito que vai nos ensinar tudo isso. Assina com alegria estas frases. Espero que todos aproveitem esses casos reais que ele traz para exemplificar as realidades. Por hoje ficamos aqui. Aguardo todos na sequência do nosso estudo.